Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar o Senhor pela oportunidade, porque todos os dias nós estaremos aqui, se o Senhor nos der vida e saúde, para estudar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E receber a reflexão que vem do Espírito Santo e profetizar com fé que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por toda a sua casa e ainda despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, meu irmão, o seu problema não é enfermidade. Às vezes, graças ao Senhor Jesus, você tem uma saúde abençoada, mas o seu problema é com o filho. Mas você orando, concordando comigo aqui, dizendo amém, o amém, no final dessa oração, por uma pessoa que está com problema de saúde, o Senhor te liberta o teu filho, em nome do Senhor Jesus, porque isso aqui é uma grande corrente de oração. A partir do momento que você se inscreve nesse canal, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Amém? Então hoje nós vamos aqui, enquanto eu me posiciono, nosso estudo vai ser de Levítico, capítulo 1, do 14 a 17. Então quando eu me posiciono tomando uma água, se você não é inscrito, se inscreva nessa grande corrente e dê o seu like para que essa corrente se espalhe, alcance mais vidas em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, como nós ainda estamos falando sobre oferta queimada, que eram as olá, não era assim que se chamava. Então aqui o Senhor fala que se caso a oferta fosse de pássaros, esses pássaros poderiam ser um pombo ou um pombinho, ou seja, uma rolinha. Daí o sacerdote levaria essa oferta até o altar e ele iria destroncar a cabeça do pássaro e queimá-lo sobre o altar, deixando o sangue escorrer pela lateral do altar. Mas o papo, que representa o local das impurezas, e as penas do pescoço, se teria que ser destacado, tá? Não poderia queimar o papo. E isso ele destacava ali na pilha de cinzas que ficava ao leste do altar. E depois, com o pássaro aberto, com a asa de cada lado e sem parti-lo ao meio, o sacerdote então o queimaria sobre o altar, exatamente como fazemos hoje ao colocar as aves para assar numa churrasqueira. Entendeu? Você abre a asa ali, põe direitinho, exatamente do jeito que hoje nós fazemos, aberto. Porque se você colocasse de lado, não queimaria totalmente. Se tivesse de ladinho ou fechado, a ave não queimaria. E o sacrifício da olá teria que ser queimado totalmente para o Senhor. Então tudo é detalhes. Quando você vê falando que o nosso Deus é um Deus de detalhes, sim, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Tem que obedecer toda a regra, porque senão não vai fazer do jeito que o Senhor pediu. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque o Senhor pediu para ser assim. Porque essa maneira que o Senhor pediu é a maneira correta. É a maneira correta. Ah, mas espera aí. Não, eu fiz assim e também deu certo. Não, mas foi a maneira que o Senhor pediu? Não, né? Então vamos fazer da maneira que o Senhor pediu. Mas veja que os comentaristas da Torá, tentando interpretar esse texto, eles dizem que o sangue, ele sempre vai representar o nosso temperamento, tá? Sempre o sangue vai falar do nosso temperamento. Não é à toa que tem um temperamento sanguíneo, né? Explosivo, pessoas que são qualquer coisinha estouram, né? Então o sangue vai falar do nosso temperamento e vai falar também da nossa agilidade e atividade, enquanto que a gordura, ela representa a passividade que está em nós e vai falar de preguiça e de estagnação.
Mas o homem precisa de ambos, sabia? O homem precisa tanto de agilidade e de atividade, como também de passividade, de um pouquinho de preguiça e de estagnação. Pois ele precisa de atividade para praticar o bem e cumprir as boas ações, e precisa de passividade para fugir das más ações. Ou seja, você tem que estar pronto, né, para fazer uma coisa, mas também lento para fazer outras coisas que são maus, que são contra você, que são contra o Senhor. Entendeu? Então é por isso que eles sacrificavam no altar essas duas partes, o sangue e a gordura que o pecador trazia. E dizem que o homem desvirtuado, ele troca esses papéis. E ele acaba abusando de todas as dádivas de Deus. Ele acaba abusando de todas as dádivas de Deus. Ele não tem equilíbrio entre a passividade e nem entre a agilidade. Ele não tem equilíbrio. Então, ora ele pode ser ágil demais a ponto de provocar a sua própria morte física, morte emocional. Ou ora ele pode ser passivo demais a ponto também de provocar a sua própria morte. Não é? Vamos dar aqui um exemplo a respeito do trabalho, por exemplo. Tem pessoas que amam tanto o trabalho que estão morrendo de tanto trabalhar. Mas tem pessoas aí também que se afastam tanto do trabalho que estão morrendo por falta do trabalho, não querem trabalhar. Então é aquilo. Uns estão exagerando na passividade e outros estão exagerando na estagnação. Entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Nós vemos aqui no capítulo 1 que o sacrifício era um só, que era o sacrifício conhecido como elevação, que era a olá, né? Que era uma oferta queimada completamente no altar. E este sacrifício, ele podia ser do rebanho, quem tinha gado levava, mas quem não tinha levava pombo, levava rolinha, né? E o objetivo desse sacrifício era o quê? Adoração, ou agradecimento, ou pedido de perdão. Então a grande verdade é que quando nós olhamos para essa distinção de animais, ou seja, pelo valor monetário de cada um, nós percebemos que nenhum israelita ficaria sem fazer a sua oferta ao Senhor. Pois veja que se a pessoa não tinha pombo, então ela levava uma rolinha, mas tinha que levar. Ou se não tivesse oportunidade perante Deus, ela tinha que levar. Ela não ia ficar sem essa oportunidade, entendeu? Ela tinha que levar. Ela não ia ficar sem a oportunidade de adorar o Senhor, de agradecer e de expiar os seus pecados. E quando olhamos para o significado do que significa o mundo, nós entendemos muito bem. Porque lá em João diz, vou repetir aqui novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que o Senhor criou. Então Jesus veio não somente para o dono do gado, mas ele também veio para aquele que cuida do gado, para aquele que não tem nada. Jesus veio não só para aquele que tem uma pombinha para oferecer, mas para aquele que nem tem pomba, para aquele que vai ter que pegar, que fica aí pegando pomba na praça para poder, que aquele que está exposto em situação de rua, pegando pomba na praça para poder matar e poder comer. Jesus, ele veio para todos. Ele veio para aquele que não só tem condições que é dono de plantações de trigo, como aquele que tem condições de comprar só um pacote de farinha para fazer um mingau. Porque ali se ofereciam também sacrifício de farinha. Então Jesus, ele veio para todos, meu irmão. Ele veio para todos. E Jesus, ele veio de uma condição humilde. Porque a família dele, a mãe dele, quando foi oferecer algo ali no templo, ela não tinha condições de oferecer um animal. E ela ofereceu o quê?
que ela ofereceu? Ela ofereceu 2 rolinhas. Nós vamos ver que ela ofereceu 2 rolinhas. Então Jesus veio numa condição de não fazer acepção de pessoas. Entendeu? E nós somos colaboradores com o Senhor nessa grande obra dele, porque a obra é dele. A obra é dele. O nosso Deus enviou Jesus para todos. E a obra é dele. E às vezes nós temos que entender isso, minha irmã. Que nós temos que pregar Jesus para todos. Às vezes você acha que é você que vai apresentar Jesus para o teu filho, minha irmã, mas não vai ser. Não vai ser. Às vezes quem vai apresentar Jesus para o teu filho, minha irmã, é aquele morador de rua a qual você deu um prato de comida e falou para ele sobre Jesus. E aí ele se converte, passa-se o tempo, ele se torna um excelente pastor, um pregador do evangelho, e o mundo dá voltas, e aí ele tem a oportunidade de pregar, de falar do amor de Jesus para o teu filho, para alguém da tua casa. Sabe por que o Senhor faz isso? O Senhor é poderoso para fazer, mas sabe por que o Senhor faz isso? Porque nós somos, na verdade, semeadores de tudo aquilo que nós plantamos. Melhor, nós colhemos tudo aquilo que nós semeamos, em nome do Senhor Jesus. Nós somos colhedores de tudo aquilo que nós plantamos, em nome do Senhor Jesus. E temos que prestar atenção nisso, E às vezes nós ficamos muito ali, focados naquilo que nós estamos fazendo, focados na nossa família, achando que o reino é só dentro da nossa casa, focado na nossa família. Eu tenho que evangelizar minha mãe, eu tenho que evangelizar minhas tias, eu tenho que evangelizar, eu tô falando para mim, tá? Eu tenho que evangelizar meus irmãos, eu tenho que falar de Jesus para eles, porque se eles morrerem, vão para onde que eles vão? Não. O mundo todo é a seara do Senhor. Quando você der um copo de água, dê um copo de água abençoando em nome de Jesus. Quando você fizer algo para alguém, faça abençoando em nome do Senhor Jesus. Quando você pegar um carro, um carro particular de alguém, fale, abençoe em nome de Jesus. Porque aquela bênção vai retornar para você. Semeia, seja um semeador da palavra de Deus, porque aquela bênção, aquela palavra vai crescer naquele coração e vai voltar para você. Mas como que vai voltar para você? Vai voltar para dentro, para uma das pessoas da sua casa, da sua família. Mas não fique só focado, não. É por isso que é orando uns pelos outros para que sareis. É o que Tiago nos ensina. Tiago não fala assim, você está doente, ora pela sua saúde. Não, ora mesmo, você tem que orar, minha irmã. Você está doente, não. Você não está em condições, não. Você não está realmente em condições. Não. Ore pelo outro. Porque o Senhor está vendo a sua intenção ali. E o Senhor fala, eu vou curá-la para que ela tenha condições cada vez mais de orar pelo outro. Então faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Em nome do Senhor Jesus. Se você está cuidando de famílias, Deus vai levantar pessoas para cuidar da sua família. Às vezes você não vai nem ter tempo para cuidar da sua família, mas o Senhor vai levantar pessoas para cuidar da tua família, para cuidar da tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa que sempre pessoas puderam contar comigo em momentos que elas estavam no leito de hospital. E às vezes eu saía e falava, mãe, eu tô indo cuidar de tal pessoa, tô indo ficar com tal pessoa no hospital. Ah, mas tem que ser só você? Você sabe como que é ciúme de mãe, né? Tem que ser só você? Aí eu voltava e falava assim, mãezinha, eu prefiro estar indo cuidar de tal pessoa no hospital do que estar indo ter que cuidar da senhora no hospital. Eu creio que o meu Deus é poderoso para me recompensar te dando saúde. Em nome do Senhor Jesus. Então eu prefiro ir cuidar de pessoas estranhas no hospital do que ter que cuidar de alguém dentro da minha casa. Porque eu quero que todos tenham saúde. E Jesus, ele veio para todos. É para todos. Porque se os ricos
Imagine se Jesus viesse só para os ricos. Imagine que seria de nós pobres. As melhores roupas são deles, as melhores casas são deles. Você vê aí que já as reservas, essas reservas lindas, as praias estão cercando tudo. E falando que cercam tudo, ainda falam, é para cuidar. Nós estamos cercando para cuidar, não estão cercando para eles. Cercando para eles. Se eles pudessem tampar o nosso sol e a nossa lua, eles tampariam e não deixaria nada para os pobres. As melhores frutas são deles, os melhores lugares são deles. Aqui nós não queremos vocês são pobres, nós não queremos vocês aqui. Não estou querendo formar uma guerra entre pobre e rico, não. Mas é o que está acontecendo no mundo. Agora imagine se eles pudessem pegar Jesus só para eles. O que eles iriam fazer? Mas o nosso Deus não, Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo significa tudo que Deus criou. Todas as pessoas que Deus criou podem ter acesso a Jesus. E do jeito que elas estão, elas podem ter acesso a Jesus. Mas não significa que elas vão ter acesso a Jesus e pode continuar do mesmo. Não é isso. Do jeito que elas estão, elas vão ter acesso a Jesus. Mas a obra vai ser o Espírito Santo nelas. Não esqueça que Jesus tem um Espírito que é santo. Deus tem um Espírito que é santo. E aí elas vão ser transformadas. Nós vamos ser transformadas. A imagem de Jesus, que é com esse Espírito Santo. Mas todas precisam dessa palavra de salvação. E glória a Deus por isso. Naquela época, quem não podia se reconciliar com Deus, levando o seu gado, levava a sua rolinha. Quem não podia levar a sua rolinha, levava a sua farinha. Mas levava. Porque Deus não queria ninguém em briga com Ele. Deus não queria ninguém em desarmonia com Ele. Entendeu? E é isso que tem que estar no nosso coração e na nossa mente. Então, não deixa de apresentar Jesus, apresentar Cristo. Não deixe de falar de Jesus. Fale de Jesus o tempo todo. Às vezes você não pode apresentar esse proto-evangélico, esse aqui, você não pode apresentar o evangelho, porque Deus amou o mundo. Mas fale de Jesus. Abençoe em nome de Jesus. Converse para a pessoa, mostre para a pessoa o quanto que esse mundo está terrível, é por causa da falta de Jesus. Teve um dia que eu estava conversando com uma moça motorista de um aplicativo, eu falei com ela assim, filha, eu gosto muito de pegar esse aplicativo quando é uma mulher. Ela falou, Eu falei, porque a gente se sente mais segura, porque infelizmente os homens que nos cercam não estão nos impondo medo. Nós mulheres temos que orar muito pelos homens que nos cercam. Temos que orar em nome de Jesus, para que eles sejam transformados em homens do Salmo 128, em homens que obedecem e temem ao nome do Senhor. Nós mulheres temos que orar muito. Filha, que Jesus te abençoe, que o Senhor te cerque, que os anjos do Senhor estejam aqui com você. E decida o carro. Meninas, eu não quero nem saber se aquela moça entendeu direito tudo, mas eu semeei sobre ela a palavra de Deus. Que nós mulheres temos que ser mulheres de oração e orar para que os homens sejam homens transformados em mais semelhança do Senhor. Entendeu? Então é assim que nós temos. Seria mais, para mim foi mais fácil que falar com ela, você tem Jesus? Vai na minha igreja. Foi o jeito que eu encontrei de semear a palavra para ela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, porque tudo nós devemos ao Senhor. Eu te louvo por todos os meus irmãos que estão comigo aqui no Relógio Mundial de Oração, porque somos, Pai, uma grande corrente de oração. Eu te louvo pela tua misericórdia, Pai, derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, sobre a vida dos nossos idosos, sobre a vida de todos os homens da nossa casa, e sobre a vida de nós mulheres. E, Pai, te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que com o mesmo amor e misericórdia que o Senhor olhou para nós um dia, que o Senhor continue olhando para toda a nossa casa, para toda a nossa família. E nos ensina, Pai,
a todos os dias sermos semeadores da tua boa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a entender, Pai querido, que todo mundo é uma seara do Senhor, e nos ensina a entender verdadeiramente que todos são carentes da tua palavra de salvação. Todos, Pai, todos. Em nome do Senhor Jesus. Que assim como nós fomos beneficiários, Pai, da salvação do Senhor chegar até nós, que todos também precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, não nos deixa ficar silenciados diante de tudo aquilo que o diabo tem feito nesse mundo. Não nos deixa, Senhor. Quanto mais o diabo se levantar, mais também nós vamos nos levantar como igreja para pregar a tua palavra, para anunciar Cristo, que Jesus Cristo verdadeiramente é a salvação, é a solução para esse mundo e para tudo que está acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Dê a cada uma de nós, mulheres, homens, esses homens que estão aqui me seguindo, dê sabedoria, Pai, sabedoria, para anunciar o Senhor, para falar do Senhor da maneira como cada um sabe falar. Porque, Senhor, com toda certeza, nessa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã, nós somos semeadores, Pai. Nós seremos, Senhor, semeadores de tudo aquilo que nós plantamos. Em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, tenha misericórdia. Nós iremos colher tudo aquilo que nós plantamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Então nos ajuda a plantar coisas boas, semear coisas boas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coisas boas, Pai. Para colhermos coisas boas. Nos ajuda, Senhor, a semear Jesus na vida das pessoas, para que possamos colher Jesus dentro da nossa casa, da nossa família, na nossa vida, nos nossos negócios, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então nos lava, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Guarda a nação de Israel com miríades de anjos. Envia para eles cada vez mais sabedoria do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Esteja com cada um daqueles soldados do exército, Pai. Guarde a nossa nação, a nação brasileira, livre da guerra, do espírito de destruição, do espírito de morte. Esteja com os nossos políticos, dando para eles sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tirando deles todo espírito de corrupção, de maldade, de perversidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos que estão como estrangeiros lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o casamento dessas minhas irmãs, essa irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse marido que está fora de casa, que esse homem possa retornar, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que haja o retorno, a restauração dessas famílias, em nome do Senhor Jesus, é para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui semeando, Pai, semeando a tua palavra, semeando a salvação, semeando a santificação. E é tudo isso que nós queremos colher para a nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos lava, nos purifica, nos santifica. Abre portas para aqueles que estão desempregados. Abre portas para esses que precisam se aposentar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abre portas para esses que querem conseguir o green card, para poder, o green card não, os vistos para poder ir para os Estados Unidos. Guarda esses irmãos nesse período que eles estiverem ali no Rio de Janeiro, Pai. Guarda, leve em paz e segurança. Em nome do Senhor Jesus, conseguindo esse visto. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Guarde as nossas famílias, direita, esquerda, frente e retaguarda. Envia teus anjos para nos guardar, nos purificar de todo mal, Pai. Que teu Espírito Santo faça em nós essa obra de santificação. E nos dê, Senhor, nos dê controle, equilíbrio, Pai. Entre as nossas, Senhor, passividade. Entre a nossa passividade e entre a nossa agilidade. Em nome do Senhor Jesus, se queremos ser pessoas cada vez mais equilibradas, Pai. Equilibradas para o teu louvor. Que assim seja, Pai, no nome santo de Jesus. Que tenhamos noites de sono bem dormidas, Pai. Dias bons, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Cura, nos lava, nos perdoa, nos cura do mais profundo do nosso cérebro, até a ponta da nossa unha, Pai. Cura a nossa pele, Pai. Cura todos os órgãos do nosso corpo, regenera, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Que assim seja no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá, minha irmã e meu irmão, que você seja colaborador com o Senhor, para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128.
Meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você.